Vamos lá, galera, mais um vídeo no canal. Eu sou o professor Thiago e a gente está com o canal Matemática no Detalhe e a gente vai trazer mais um vídeo aí pro canal. Antes de a gente entrar no assunto da aula, eu queria comentar um assunto com vocês referente à dinâmica aqui do canal. Por que que eu não tô aparecendo? O canal tá novo, primeiramente, mas a gente também estamos tentando trazer algo diferente para vocês em relação ao ensino da matemática. Então, normalmente os canais ou as aulas tá sempre com o professor e com a lousa ali, e o nosso canal não, ele vem com uma proposta diferente. Então, vem com alguns recursos mais visuais e focado no entendimento e na resolução dos assuntos que a gente aborda no canal. Então vocês vão normalmente ouvir a minha voz e conforme o canal for evoluindo a gente vai crescendo também, investindo no canal. Então conforme o canal ficar engajado aí a gente pensa também em comprar alguns materiais, câmera, lousa, tudo isso para o canal ficar um pouco melhor para vocês, beleza? Então, dando prosseguimento à aula, a gente vai entrar propriamente no assunto da aula que a gente teve. E nessa aula a gente vai falar sobre velocidade média. Na primeira aula a gente falou sobre razão. Nesse vídeo eu vou deixar um card da nossa primeira aula de razão. E esse assunto de velocidade média também está relacionado à razão. Por quê? Porque a gente viu que a razão ela é o quociente entre duas grandezas. Então, eu vou falar de uma maneira clara para vocês entenderem. A velocidade média é a divisão entre duas grandezas. O que é grandeza? Grandeza é aquilo que a gente pode contar, pode medir e pode também o que? Pesar. Então, se tiver alguma informação, alguma coisa que a gente consegue contar ou medir ou pesar, a gente considera isso o quê? Como a grandeza. Então aqui eu coloquei a descrição do que é a velocidade média. Então, para mim achar a velocidade média, eu tenho que fazer a razão do que entre a distância percorrida por um móvel, no caso pode ser um carro, pode ser um trem, pode ser uma moto. Então eu vou fazer a razão entre a distância percorrida entre o móvel e o tempo gasto. Quais são as duas grandezas que está envolvida aqui? A distância e o que? O tempo. Aí eu coloquei um primeiro exemplo aqui para a gente entender melhor. A velocidade média de um trem-bala que percorre 800 quilômetros em 2 horas é dada pela razão. Qual que é a razão disso? A gente já viu no primeiro vídeo que a razão nada mais é do que uma grandeza em cima dividido por outra grandeza. Então, numa linguagem simples, um número dividido por outro número. Eu só tenho que organizar isso. Qual foi a primeira informação que ele me deu? Os quilômetros. Quantos quilômetros são? 800. Então, eu coloquei primeiro aqui, que é a distância. Dividido, a gente também viu que esse tracinho aqui é o quê? Ele significa o quê? Uma divisão. Então, 800 dividido por quanto? Por 2. No caso, esse 2 aqui é o quê? Representa as 2 horas do tempo que o trem percorre. Então, a gente achou a razão. Para mim achar o valor da velocidade média, eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, essa conta. 800 dividido por 2. Qual que vai ser a resposta? A velocidade média desse trem, então, vai ser o quê? 400 km por hora. O que significa isso daqui, ó? Que a cada 400 km, esse trem, que a cada 1 hora esse trem andou 400 km. Então, em 2 horas, ele vai andar quantos? 800 km. Então, a resposta tem que estar, batendo com a razão.
Então, no caso aqui, está 400 km por hora. Significa o quê? Que a cada 1 hora, esse H aqui, ó, representa 1 hora. Que a cada 1 hora esse trem andou quanto? 400 km. 2 horas ele andou quanto? 800. Se for 3 horas, esse trem vai andar quanto? Se for 3 horas, ele vai andar 1.200 quilômetros. Tá ok? Então, sempre eu vou deixar nas nossas aulas para ficar claro. Eu vou passar uma teoria, a gente vai ficar a parte dessa teoria, vai ficar um exemplo. E sempre eu vou deixar uns 2 ou 1, dependendo, 3 até mais exercício para vocês fazerem. Esse exercício vocês podem responder nos comentários, ou vocês podem também montar um material para vocês de estudo. Na descrição do vídeo eu sempre coloco o que? Para vocês estudarem de maneira ativa. O que é isso, estudar de maneira ativa? Não só de vocês ficarem assistindo o vídeo, mas o que? Praticarem. Então sempre fica o exercício, eu sempre vou deixar ele o que? Ele vago. Então vai ficar com uma caixa de seleção, ou vai estar um espaço, eu sempre vou informar o que? Para vocês o que? Resolverem. Por quê? Se a gente ficar só assistindo o vídeo, vocês vão aprender? Não. O objetivo é o que? É aprendizagem. É a gente o que? Aprender. Então, se a gente ficar só assistindo o vídeo, como que você vai aprender? Então, sempre eu vou deixar 2 exercícios, ou 3, dependendo, ou até mais, para vocês o que? Resolverem. E reafirmando novamente, estudem o que? De maneira ativa. O que é estudar de maneira ativa, professor? É a gente anotar o que a gente está assistindo. Se tem algum ponto que chamou minha atenção, eu também anoto. Então, isso é estudar o que? De maneira ativa. Então, agora eu coloquei aqui 2 exercícios. Nesse primeiro eu coloquei: qual a velocidade média de um trem que percorre uma distância de 250 km por hora em quantas horas? Em 5 horas. Aí a resolução vai ficar aqui, ó. Então eu já deixei aqui o tracinho, que significa o que esse tracinho? A divisão. E na primeira informação a gente vai colocar quem? A distância e embaixo o tempo. E que conta que eu vou ter que fazer entre eles? De dividir, porque a gente já sabe que esse traço aqui é o que? É uma divisão. Aí a resposta eu vou colocar na onde? Aqui. Tá ok? Então essa eu vou deixar com vocês. Podem responder no comentário, não precisa ficar com vergonha não. E se vocês tiverem dúvida também, pode mandar lá nos comentários. O segundo exemplo, a gente colocou: qual a velocidade média de um carro que percorre uma distância de 220 km por hora em quantas horas? 4 horas. Então segue o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. A gente vai colocar a resposta aqui, ó, já está armada. E esse tracinho, reforçando novamente, significa o quê? Divisão. Certo? Então eu vou ter que colocar a primeira grandeza aqui, vai ser quem? A distância dividido por quem? Pelo tempo. Então, para mim achar a velocidade, sempre vai ser quem? A distância dividido pelo tempo. Eu vou fazer a conta e vou achar quem? A resposta. Que a resposta vai significar o quê? A cada 1 hora, quanto que foi que esse carro andou? Tá ok? Então, esses foram os 2 exemplos que a gente utilizou de velocidade média, que está dentro do assunto da razão que a gente viu na primeira aula. Então, em algum lugar do vídeo eu vou colocar um card da primeira aula para quem não assistiu, ou card ou na descrição do vídeo. Tá ok? E para finalizar a nossa aula, eu sempre vou deixar uma mensagem para a gente refletir. Então eu coloquei aqui: a força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Muhammad Ali. Eu coloquei uma figura bem bonita que representa isso, que o que? Independente da situação que a gente estiver passando, se a gente for o que? Esforçado, se a gente tiver força de vontade, a gente sempre vai conseguir. A gente pode colocar isso nos nossos estudos, na nossa vida pessoal. Independente do problema que a gente estiver passando, se a gente tiver força de vontade, a gente sempre vai conseguir transpassar
essa dificuldade, esse problema. E a cada dia a gente vai tá evoluindo. Então eu queria agradecer vocês por estar acompanhando a aula e pedir também para vocês compartilhar o link. Quem já é inscrito pode compartilhar esse link, compartilha com os amigos de vocês, com os pais, com o irmão, com o amigo, com o familiar. Compartilha o link, vamos fazer o canal crescer. E toda semana a gente vai estar postando vídeo aí. Se vocês tiverem um assunto específico também que vocês queiram saber e vocês têm dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai estar elaborando essas próximas aulas, tá ok? Obrigado e até o próximo vídeo.